E aí, pessoal, tudo bem? Conforme eu havia prometido, eu vou falar aqui das. Vou colocar o título aqui, ó. Subdivisões, tá? Como que eu divido os graus? Ó, subdivisões dos graus, ou do grau, né? Sei lá. Grau, graus, tanto faz aí. Então, como que eu vou dividir isso daí? Então, eu sei o seguinte: uma circunferência, tá? Uma volta na circunferência, ela tem exatamente 360 graus. Quando é coisa inteira, não dá problema, tá? Então, a unidade aqui vai ser 1 grau. Agora sim, e quando eu tenho que dividir esse grau? Como que eu vou fazer essa divisão? Então, aqui vai ter dois jeitos para fazer essa divisão, tá? Um deles, eu vou escrever depois para vocês verem, é o sistema decimal, que a gente conhece bem, e o outro é um sistema chamado sexagesimal. Você vai falar, meu Deus, que nome medonho, nunca ouvi isso. Ouviu, usa todo dia e não percebe. Todo dia. Se eu perguntar para você a hora agora, você olhar para o relógio e me falar o seu horário, e eu falo quanto falta para determinada hora, e você vai me responder, você está raciocinando num sistema sexagesimal, que é um sistema onde você divide por 60, e o sistema decimal se divide por 10. Tá certo? Então, são dois sistemas que não são semelhantes, mas que são usados ao mesmo tempo e funcionam bem. Então, só para a gente ter um exemplo, eu vou fazer uma analogia, tá? Com horas, tá? Com horas. Agora eu estou fazendo essa gravação aqui, são 7 e pouco. Então, daqui a pouco vai ser 7h30. Na idade são 19, né? Mas vamos fazer de conta que é 7 horas. Então, se eu falo para vocês, pessoal, vamos marcar um encontro aqui no WhatsApp e tal, às 7h30, eu vou escrever assim, ó, 7h30, tá? O horário 7h30. É assim que eu escrevo? 7h30 ou escrevo assim, 7h30? É óbvio que eu escrevo 7h30. E todo mundo sabe. Você sabe que na hora, quando você está falando de horário, em relação ao tempo aí, você não tem um sistema decimal. Então, se eu falo assim, ó, qual a metade de 15? Você vai me responder, 7h30. Agora, se eu falar assim, qual a metade aí de 15 horas? 7h30. 7h30. Então, não é uma coisa difícil, porque nós já temos esse raciocínio. A gente consegue raciocinar no sistema assim, ó, decimal, aonde você vai dividindo em 10 partes o que você quer, depois novamente em 10, depois novamente em 10, em 10, em 10, em 10, em 10. E tem esse aqui, que é o sexagesimal. Horrível isso daí, mas é verdade. Tá? Você pode até pesquisar, você vai ver esse nome. Que é dividir em 60 partes. Tá? Em 60 partes. Então, você vai ver por quê? Ó, 1 hora tem o quê? 60 minutos. Então, o cara pegou 1 hora e dividiu em 60 pedaços. 1 minuto passa a ter o quê? 60 segundos. E é o que é interessante, o segundo já é dividido em decimal. O segundo você não divide em 60, o segundo você divide em 10. Porque provavelmente quando foi feito isso, não existia tecnologia para você ter coisas além do segundo. Não precisa ir muito tempo atrás. Se você for ver as primeiras Olimpíadas, que a gente vê filmagens lá, uma coisa muito, muito antiga, o cronômetro era de mão. E você não tinha precisão nenhuma. A precisão era de 1/10 só de segundo, e olhe lá. E olhe lá. Hoje você tem uma precisão absurda. Então, na realidade, você divide a hora em 60 minutos, 1 minuto em 60 segundos, e a partir do segundo já passa a ser decimal, tá? Passa a ser decimal novamente. Então, você tem duas formas de trabalhar. Poderia ter a decimal e a sexagesimal. No caso da hora, só se trabalha com a sexagesimal. O resto é ridículo. Mas poderia até se pensar. Poderia até se pensar. Vamos supor que eu tivesse 7,25. A vírgula mostra que eu estou trabalhando com o sistema decimal. Tá? A vírgula mostra, toda vez que eu tiver a vírgula, está mostrando que eu estou trabalhando com o sistema decimal. Eu poderia escrever o correlato dele, que seria 7,025, não é 1/4 de hora? Então aqui também seria 1/4. Só que 1/4 para mim seria o quê? Desculpa, aqui não é graus, eu já estou pensando em graus. Ó. Aqui, horas.
7 horas e 15 o quê? Minutos. Tá vendo? Então, isso aqui também seria um quarto em relação à hora. Então, existe essa situação. Então, tem a parte decimal e a sexagesimal, tá? Que é trabalhar com minutos e segundos. Aqui no decimal, você não tem os minutos e segundos, você teria direto. Só que quando eu falo em termos de hora, não tem discussão. Hora só se trabalha com o quê? Só se trabalha com situações aí onde você tem minutos, segundos, só com sexagesimal. Agora, nos graus, tá? Quando eu for trabalhar com graus, como que vai funcionar isso aqui? Então, o primeiro sistema que eu vou escrever, que é o fácil, é o sexagesimal, tá? É o chamado sistema sexagesimal. Os americanos, eles abreviam isso daí de uma forma diferente, tá? Eles colocam aí, inclusive tem nas calculadoras científicas, essa forma de você mudar. Eu estou até colocando aqui para... aqui no Google ele coloca até como põe. Que é o seguinte, os americanos eles costumam escrever isso aqui assim, ó. Se você for ver alguma tecla, isso aqui é um S, tá? Se você for ver alguma tecla com isso aqui escrito em alguma calculadora, ó, isso aqui, esse D em inglês é graus, minutos e segundos. Tá? É uma tecla que converte de uma coisa para outra. A calculadora científica ela faz isso. Ela converte de um sistema para outro. Então, sexagesimal é assim: você tem uma volta na circunferência, tá? Essa volta ela equivale a 360 graus. Aí você vai dividir isso aqui em 60 pedaços, aqui 360 pedaços no caso, daí você vai ter a unidade. A unidade vai ser assim, 1 grau. Cada grau, tá, vai equivaler a 60 minutos. Só que, em vez de escrever minutos, eu ponho um tracinho aqui em cima. Tá? Então, aqui, olha, vamos fazer a observação. Quando eu tenho esse tracinho aqui quer dizer minutos. Tá? Minutos. Então, 60 minutos. Cada minuto vai equivaler a 60 segundos. São 2 tracinhos que vão aparecer assim. Agora, os segundos já passa a ser decimal. Então, por exemplo, se eu pego 15 graus e divido por 2, na minha calculadora vai dar 7,5 graus. Tá? Se eu fizer isso. Só que eu não vou escrever 7,5, eu vou escrever 7 graus e 30 minutos. Tá? É assim que funciona. É assim que vai funcionar. Tá? Para nós, eu vou depois explicar com detalhes isso. Para nós vamos combinar o seguinte: toda vez que a gente for fazer uma conta e a calculadora faz em decimal, você deixa com uma casa só. Aí você converte. A prática da conversão é o seguinte: quando você tem 7,5 graus, tá? E eu quero escrever na outra anotação, eu vou fazer o seguinte: isso aqui é 7 graus, tá? Mais 0,5. Então, 7 graus não muda. Então, continua sendo 7 graus. Aí eu vou pegar esse 0,5 e vou multiplicar por 60. A hora que eu faço esse 0,5 multiplicado por 60, é ridículo, né? Isso aí dá para fazer de cabeça. Quando você multiplica por 0,5, é dividir por 2, né? Então, vai dar 30. Então, eu vou chegar à conclusão que 7,5 graus é a mesma coisa que 7 graus e 30 minutos. Esse 60 é como se fosse uma regra de 3 aí. Eu não vou entrar nesses detalhes aí para a gente não ter isso aí. Ah, se for de 7,51, também faria a mesma coisa, 7,53. É porque vai dando números a mais, aí pode complicar a sua vida. Então, como a gente não quer complicar muito, e isso aí raramente aparece aí, então para você ter a relação, nós vamos trabalhar com uma casa decimal quando for esse caso. Então, quando você tiver alguma situação assim que você vai ver, 22, 31, 43. Como que se lê isso aqui? São 22 graus, 31 minutos e 43 segundos. Lembra da analogia como se fosse horas. Ó, como se fosse, mas não é. Como se fosse horas. É melhor a gente falar 22 horas, 30 minutos e 43
segundos, tá vendo? E 43 segundos, é assim que a gente escreve. Se quisesse continuar, aí você ia colocar uma vírgula no 43 e ele passa a ser decimal. Então, poderia ser assim, a primeira casa décimos de segundo, a segunda casa centésimos de segundo, e assim vai, milésimos de segundo, décimos de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo, assim por diante. Não se tem precisão para a gente trabalhar em exercício assim. Você só vai ver isso tipo em Olimpíada, Fórmula 1, etc., que você vê situações como essa. Ou em outras situações mais interessantes. Ó, eu vou abrir aqui, eu tinha deixado uma foto, sabe Deus onde ela está, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ah, tá aqui, ó. Olha, chegou certinho. Então, essa foto aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a minha canetinha. Laser. Eu entrei no Google, né? E no mapa do Google e procurei o Santa Maria, tá? Então, aqui tá o Santa Maria, aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o Santa Maria. Então, aqui você tem as coordenadas do Santa Maria. Estão vendo aqui, ó? Isso aqui são as coordenadas. Então, o que eu vou ter escrito aqui? Latitude e longitude, nessa ordem, né? Latitude e longitude. Então, eu tenho aqui, olha aqui, ó, 23 graus, 39 minutos, 46 segundos e 4 décimos. Então, essa é a precisão que ele dá. Porque você imagina a Terra toda, 360 graus, e dividindo assim, se a precisão não fosse muito grande, você não achava. Se você desse, por exemplo, só graus e minutos, o bicho estava perdido no meio do oceano lá, até chegar o salvamento no cara, o cara tinha morrido. Então tem que ter uma precisão grande. E a precisão do satélite é muito grande. Ela é muito grande. E aqui embaixo, ele está escrito na forma decimal. Ou seja, ele escreveu, ó, tem vírgula aqui, né, que esse ponto, para os americanos isso aqui é vírgula. Então ele escreveu na forma decimal aqui embaixo. E aqui em cima está escrito na forma de graus, minutos e segundos, que é a sexagesimal, tá? Que é a forma que a gente vai trabalhar mais. Aqui é a mesma coisa, ó, a longitude aqui, ó, oeste. Então você tem 46 graus, 40 minutos e 55,6 segundos, tá? Que é a localização. Então esse aqui é um exemplo prático, a gente olha GPS todo dia e não percebe. Então as divisões são essa, tá certo? Então vamos voltar para cá, ó. Vamos voltar para lá. Se Deus quiser, a gente volta, né? Chegamos aqui, tá aí. Então tá aqui. Então vamos voltar aqui para a gente resumir. Então, nesse formato sexagesimal, que lá os americanos chamam de DMS, que é graus, minutos e segundos, isso aí são os americanos, a gente chama de sexagesimal. Você vai ter esse formato, tá? Então aqui é o exemplo, ó. 30 graus, tá? 25 tracinho, quer dizer minutos, 16 segundos. Não vou entrar mais em... Poderia pôr vírgula alguma coisa. Depois os segundos vai dividir em 10, tá certo? Erro que as pessoas fazem. Eu sei que vocês vão ver de monte isso, de monte, mas tá errado, tá, pessoal? Tá errado. É marcar tempo com minutos e segundos. Do tipo assim, ó, vocês têm 15 minutos de intervalo. Tá certo isso? Se for olhar rigorosamente na matemática, está errado. Porque esse símbolo não é uma subdivisão de tempo, é uma subdivisão de graus. Ele está na geometria, não para tempo. É que as pessoas fazem isso mesmo, tá? Isso aí está errado. É comum falar assim, ó, o intervalo de vocês vai ser de 15 minutos, mas não é correto, tá? Não é correto. Eu sei que as pessoas usam. Inclusive, existe uma diferença grande, vocês sabem, da academia com a prática. Você usa, tem muita coisa que, infelizmente, você usa na escola, você faz aí no dia a dia, e na prática acaba não acontecendo, né? Não acontecendo. Você explica, daí o aluno vai na rua ver uma coisa diferente, né? Mas o correto é esse, tá certo? E, então, quando ele já estiver escrito assim, beleza. Quando não tiver escrito assim, a gente vai fazer a conversão. Então, por exemplo, eu fiz uma conta lá, deu 20,7 graus. Tá? Quando está escrito essa vírgula, é porque ele está no sistema decimal. Vocês vão ver daqui a pouco como que você faz. Daí você vai fazer o quê?
Isso aqui é a mesma coisa que 20 graus mais 0,7. Você pega esse 0,7 e vai multiplicar por 60. Então, isso aqui vai dar 20 graus. Aí você pega o 0,7, né? 6 vezes 7, 42. Então, isso aqui equivale a 20 graus e 42 minutos. Nós não vamos entrar em muito mais detalhes que isso. E eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês do GeoGebra, tá? Vocês podem até anotar aí que eu vou colocar depois o link para vocês. De graus. Olha só, essa página aqui interessante. Ele vai ensinar vocês, ele vai mostrar para vocês como que você converte de graus, né, para sistema decimal. Só que isso aqui não me interessa. Esse aqui é o contrário. Eu peguei trocado. Então, esse aqui, ó, em italiano, com esta página escrita em italiano, sexadecimale, mas a gente fala sexadecimal. Então, vamos supor que você fez uma conta aqui, ó, ele vai até explicar como. Eu vou colocar aqui, vou preencher esse número. Então, vamos supor que deu 20, fizemos uma conta assim, usando calculadora, deu 20,45. Então, ele vai mostrar para você como que você vai fazer, tá? Então, 20,45, deixa eu mostrar com a canetinha laser aqui, ó. 20,45 é 20 mais 0,45. Aqui não precisa nem depois esse graus aqui, você pôs lá na frente, mas tudo bem. Então, você vai pegar 20, você não vai mexer, vou mexer só com a fração. Então, ele vai pegar 0,45 e vai multiplicar por 60, tá? Vai multiplicar por 60. Quando ele fizer essa conta, vai dar exatamente 27. Tá? Então, esse aplicativo então, é 20 graus e 27 minutos, 0 segundos não precisa colocar, tá? Correspondem a 20 graus. Então, aqui você tem ó, 20 graus, 27 minutos. Então, esse aplicativo, se você quiser treinar, ele é muito legal. Ele é muito legal. Eu vou dar um endereço para vocês depois no final. Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Não, não dá. Ó, tem aqui, ó. Aqui em cima, ó. Anota aqui em cima, ó. Tá? Amplia isso aí, você vai anotar. É muito bacana isso aqui. Então, você fez uma conta lá na calculadora, tá? Qualquer conta lá, então deu, por exemplo, vamos chutar aqui, ó, 50 graus, 50,45. Tá? Eu quero saber quanto que é isso daí. Eu ponho aqui esse valor, imediatamente ele calcula para mim. Pô, pôs 45 de novo? Vamos mudar esse número aí. Deu, por exemplo, 26,25. Isso aqui eu também coloquei para dar bonitinho. Olha lá, 26,15. Porque era um quarto é 0,3. Então, você pode ter essa anotação de graus. Isso aqui é a anotação sexagesimal, que é de graus, minutos e segundos. Tá? Essa daqui. E essa aqui é decimal. Como que eu diferencio uma da outra? A sexagesimal é essa aqui, olha, ela tem o graus, ela tem os minutos e tem os segundos. A decimal tem a vírgula, tá certo? Então vamos voltar para cá. Então a sexagesimal, para fazer aqui, para fazer aqui o final, a sexagesimal, horrível esse nome, é aquela que você escreve em graus, ó, minutos e segundos. E se for dividir num novo, passa a ser decimal, tá? Que os americanos chamam de DMS. Ó, graus, minutos e segundos, tá? Só que em inglês aqui. A calculadora científica, ela faz isso. Se você procurar, vai ter essa tecla. Você coloca em decimal, aperta a tecla, ela dá em graus, minutos e segundos. Você escreve em graus, minutos e segundos, você aperta a tecla, ela vai dar diferente. Toda calculadora científica tem isso, tá? Então, isso aqui é uma das formas de escrever. A outra forma é muito fácil, é a forma decimal. Tá? Como que eu identifico que ele está na forma decimal? Porque ele vai estar com vírgula. Então, por exemplo, está escrito assim, olha, 23, tá vendo? Vírgula, 27 graus. Então, se ele está com vírgula, esse 27 não é 27 minutos. É 0,27 mesmo. Então, esse número, na realidade, está escrito em decimal. Ele é 27 graus
mais 0,27 que faz parte dele, tá certo? Se eu quiser converter, você já sabe como. Basta pegar esse 0,27 e multiplicar por 60 e ver o que vai acontecer. Então ele vai estar escrito assim. Tem horas que a gente vai aceitar isso. Qual que é o certo? Não sei, tá? Não existe o certo. Tem exercício que está de um jeito, tem exercício que está de outro. Você aceita as duas coisas. Você viu naquela foto que eu coloquei aqui do Google Maps, né? Que você tinha localização Santa Maria. Ele colocou as duas localizações. Ele colocou em graus, minutos e segundos e colocou no sistema decimal também. Tá? A única coisa que no sistema decimal é mais prático para você fazer cálculo, isso é indiscutível. Na parte de cálculo é mais fácil. E olha que bacaninha aqui, ó. Vamos lá no GeoGebra. Olha aqui. Quando eu quero fazer agora ao contrário, eu tenho aqui o meu caso aqui, que eu tenho o meu valor, deixa eu apertar isso aqui, ó. Eu vou dar esse valor em minutos e segundos e quero ir para a equivalência dele em decimal. Então, deixa eu fazer aqui, ó, vamos lá, 30 graus, vai, pegar um, quem sabe, 15 minutos e 0 segundos, vai. Se é 30 horas, vamos fazer analogia com hora? 30 horas e 15 minutos é um quarto é 0,25. Será que é isso mesmo? Olha aqui como ele faz, que bacaninha. Ele explica para você. Então ele pegou aqui para você o seguinte, ó. Ele pegou 30 graus e 15 minutos e 0 segundos, ó. E fez a seguinte coisa, ó. Ele separou 30, o 15 ele dividiu por 60, faz ao contrário que a gente fez. E os segundos ele divide por 3.600, tá? No caso não tinha, fica 0. Então ele fez isso aqui, deu 0,25. Esse daqui é só por curiosidade, porque na realidade a gente não vai usar. Porque se ele já tiver em graus, minutos e segundos, a gente não vai mexer com ele. A gente só vai converter de fato, em alguns momentos, se ele tiver em decimal, aí a gente converte para graus, minutos e segundos. Mas só por curiosidade, para você ver que dá para fazer uma conversão de um para outro. Tudo bem? Olha que interessante. Eu vou colocar aqui a página, ó, dá uma pausa para você anotar. Essa aqui é a página, tá? Que tem esse do GeoGebra. Bem legal, bem legal. Tá? Então tem os dois, ó. Esse daqui, que eu estou mostrando aqui para vocês agora, ele vai fazer, ó, deixa eu até colocar aqui para vocês verem. Essa página aqui, ó, ela converte de graus, minutos e segundos para decimal, tá certo? Então, ó, dá uma pausinha aí, anota lá o endereço, tá? Bonitinho ou copia isso daí. E esse daqui, ele faz ao contrário, ó. Ele converte deixa eu pôr em inglês aqui. Ele converte de graus, minutos e segundos, tá certo? De decimal, desculpa, para graus, minutos e segundos. Estou lendo errado. Tudo bem? E aqui está o endereço. Tá certo? Então, olha, ele sai do decimal e vai para o formato que a gente gosta mais, que usa mais. Tá? Tem o endereço aí, tem a forma de você pode escolher inglês ou italiano, né? Porque o cara que fez é Simona, né? Simona é um homem em italiano, né? Esse nome Simona é de homem. O cara fez isso daí. Então ele até explica aqui, ó, em inglês, né? Words, minutos. Então você tem graus, minutos e segundos. Beleza? Então tem as duas formas. Como que nós vamos trabalhar? Com qualquer uma das duas. Então o trato nosso vai ser o seguinte, tá? O trato nosso vai ser o seguinte. Deixa eu acabar aqui, ó. Então isso aqui seria o quê? 23. Aonde eu tenho aqui o meu 0,27, tá? O combinado que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Você vai pegar esse 0,27 e vai multiplicar por 60. Tá? Vai multiplicar por 60. No caso, deu 16,2. Tá? O que eu faço com esse 16,2? Nós vamos aproximar, tá certo? Nós vamos aproximar. Então, aqui, ó, deixa eu apagar aqui, que aqui está errado. Ao invés de colocar 16,2, porque não seria vírgula, a gente vai colocar 16 minutos. E vamos parar aí. Já está muito bom fazer essa precisão, não precisa de tanta coisa. Ou então você já pararia aqui em cima mesmo. Ó. Tá? Você pode, onde está 23,27,
você poderia escrever 23,3, tá? E ficaria 23 graus e 18. A diferença não é tanta. Normalmente o que a gente faz é isso aqui, arredonda depois. Mas pode ser feito isso aqui, tudo bem? Então a regra, Arnaldo, a regra é clara, tá? Se estiver no formato de graus, minutos e segundos, que é o que a gente conhece, eu não vou mexer. Então não faz nada. Então você não faz nada, deixa como está, tá? Se estiver nesse formato. Se estiver em decimal, aí pode deixar, mas pode ser que às vezes, como aqui no Brasil o sistema que a gente usa é o sexagesimal, pode ser que tenha que transformar. Então, ó, pode ser que tenha que transformar, que converter, né? Pode ser que tenha que converter. Aí, se tiver que converter, pessoal, não tem jeito, né? Você vai fazer o quê? Você vai pegar o valor, então, ó, deu 56 graus, tá? Vamos supor. Não, deixa eu apagar aqui, ó. Vamos supor que deu 50, eu fiz uma conta, deu 50,4 graus. Eu vou escrever isso aqui, ó, 50 graus. Vou separar o que é inteiro e o que não é. Esse daqui eu multiplico por 60. Então, no caso, vai dar 24. Então, isso aqui passa a ser 56 graus e 24 minutos. Tudo bem? Eu sei que muitas vezes, aqui no Brasil se usa esse sistema aqui, mas não é o combinado, tá? O combinado é usar esse aqui. Mas os dois são iguais. Um está na forma decimal, esse aqui está escrito na forma decimal, e esse aqui está escrito na forma que não é decimal, aí no caso é sexagesimal, tá? Ou em graus, minutos e segundos. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Aí já está começando a ficar fraco esse negócio. Então, acho que ficou claro para vocês os dois formatos, né? É bom vocês irem anotando. Deixa eu voltar lá para o início, para vocês verem como que funciona. Então, a subdivisão, você vai ter graus. Ó, você vai ter essa... Deixa eu pôr aqui com outra cor aqui, ó. Você vai ter essa primeira que chama sexagesimal, que é aquela que é em graus, minutos e segundos. E a outra, tá? Vai ser a decimal, ó. A decimal é a decimal que a gente conhece. Normalmente, se tiver escrito na sexagesimal, não se faz nada, já deixa. Se tiver escrito na decimal, às vezes vai ter que converter. Daí basta pegar a parte que é não inteira, por exemplo, esse 0,27 e multiplicar por 60, tá? Tranquilo, tranquilo. Agora, só um cuidado com o cálculo, viu? Cuidado com o cálculo. Eu vou dar, assim, exemplos rápidos para vocês perceberem isso. De soma e de multiplicação, que é o que mais aparece. Tá? Então, cuidado com o cálculo, tá? Porque cálculo, ele te induz a erro. Ele te induz a erro. Então, por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui com horas, tá? Com horas. Você vai só prestar atenção. Então, exemplo. Ó, vou fazer um exemplo com horas. Eu acho que já está começando a querer travar esse negócio aqui, viu? Mas vamos lá. Então, um exemplo com horas. Vamos supor que eu tenha assim, olha, eu trabalhei 1 hora e 40 minutos. No dia seguinte, eu trabalhei mais 1 hora e 30 minutos. E no outro dia, eu trabalhei 1 hora e 50 minutos. Aí eu faço a conta de quanto eu trabalhei, ó. 5 mais 3, 8. 8 e 4, 12, certo? Então aqui dá 12. Aqui eu somei tudo, dá 0. Opa. Aqui dá 12, né? Então aqui fica 2. Sobe 1, fica 4. Então quer dizer que no final eu trabalhei 4 horas e 20 minutos. O que isso aqui é? Bobagem. Se eu fizer isso, eu estou te enganando. Isso está errado.
porque não é assim que a gente faz. Toda vez que for somar ângulo ou horas, ângulo que eu falo é em graus, minutos e segundos, você tem que fazer separado. Então, assim, ó, 1h40 tá? 1h30, 1h50. Então, o que eu faço? Separado, ó. Eu vou separar essa brincadeira aqui, ó. Eu vou separar. Então, eu faço 40 mais 30, vai dar 70. 70 mais 50, 80, 90, 100 dá 120. Ó, então, aqui deu 120 minutos. Somei separado, aqui dá 3 horas. Aí eu converto. 120 minutos, cada hora tem 60 minutos, então isso equivale ao quê? A 2 horas. Aí eu jogo para cá, somando. 3 mais 2, essa soma na realidade dá o quê? 5 horas. Eu tinha falado que dava 4h20. Então olha como dá bobagem. Isso aí vai fazer igualzinho se for graus. Então vamos supor que eu vou somar 25 graus, 31 minutos e 52 segundos, mais 46 graus, estou fazendo aleatório, 27 não, senão vai ficar diferente, 57 minutos e aqui 21 segundos. Então, para fazer essa conta, eu faço tudo separado, os segundos, os minutos e os graus, depois junto tudo. Eu vou separar tudo isso aqui, ó. Então eu faço assim, ó. 52 mais 21, tá? 52 mais 21 vai dar 73. 57 mais 31, aqui vai dar 8, 6, 7, 8, aqui vai dar 8 também, tá? E aqui, ó, 5 e 6 vai dar 11, sobe 1, 71. Então, deu 71 graus, 88 minutos, 73 segundos. Isso existe? Não. Então, eu vou convertendo agora da direita para a esquerda. Então, 73, eu tiro 60 aqui, vai sobrar 13. Então, eu tirei 1 minuto aqui, porque 60 segundos é 1 minuto. Então, 73 segundos, na realidade, é 1 minuto e 3 segundos. Esse minuto eu vou jogar aqui, ó, que eu tirei de lá. Então, vai dar 89 minutos. Existe 89 minutos? Não, não existe. 89 minutos, na realidade, é 1 minuto que é 60, mais o quê? Mais 29. Então, eu vou converter isso aqui em 60, ó, mais 29, que é o que sobra. Então, isso aqui é o que sobrou, isso aqui é o que sobrou. E esse daqui, 60 minutos, eu vou converter em 1 grau. Eu vou jogar para cá. Então, isso aqui vai dar 72. Então, na realidade, essa minha conta deu quanto? 72, 89, que 89? Oh, meu Deus do céu. 29, lá embaixo. É que eu estou preocupado porque deve estar travando isso aqui. E aqui 13. Eu vou até esperar assim para dar uma definição boa. Acho que agora deve ter acalmado a definição. Então aí você vai ver esse cálculo como que é feito. É bem facinho, pessoal. É bem facinho. É só você ir tirando e jogando para o lado. Tirando e jogando para o lado. Tá? Não vai aparecer isso. Eu já estou alertando vocês. Não tem que se preocupar que não. E se for multiplicação, é uma coisa. Você multiplica separado os minutos, multiplica separado os segundos. Aí converte em minutos em segundos, e vai em graus, e etc, e manda pau, tá? Mas não vai aparecer isso aí, pessoal. Tá? Fica tranquilo que não vai aparecer. Mas é só para você saber, e se for aparecer, é muito fácil. Tá? Vocês estão vendo que é muito fácil. Você vai convertendo da direita para a esquerda. Tira os segundos que estão a mais, joga para os minutos, tira os minutos que estão a mais, joga para os graus. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. E uma coisa, não estressa com isso. Tá? Só lembrar sempre do seguinte. Isso aqui é o que precisa lembrar de fato. Eu posso fazer uma conta, ó, 15 dividido por 2. Eu posso escrever esse resultado de duas fórmulas para terminar a história. 7,5 é o formato decimal, tá? 7 graus e 30 minutos é o formato que a gente chama
de sexagesimal ou formato graus, minutos e segundos, tá? Então eu posso escrever de um jeito ou de outro. Se estiver assim escrito, eu não vou mexer, certinho. Se estiver em decimal, pode ser que eu tenha que converter para esse aqui. Pode ser que sim ou não. Como que eu identifico? Pela vírgula. Se eu estiver com vírgula, eu estou falando em decimal. Se eu estiver com os minutos e segundos, eu estou falando em sexagesimal. Qual que é a diferença? O decimal ele vai dividir em 10 e 10. O outro ele vai dividir em 60 e 60. Quer fazer analogia? Faz com hora. Você nunca vai errar. Porque você nunca vai escrever na sua vida 7 e meia assim. Tá? Você vai escrever 7h30, tudo bem? Eu estou deixando aqui um pouquinho, que é para vocês fazerem a anotação. E do GeoGebra acho que deu para pegar, né? Em todo caso, aqui, ó, vamos colocar de novo a página aqui do GeoGebra. Então, aqui, ó, essa página que você está vendo, tem o endereço lá em cima, é para converter de graus, minutos e segundos para o sistema decimal, tá? Para o sistema decimal. Isso é só uma curiosidade. Para nós, não vai existir isso, porque se já é escrito em graus, minutos e segundos, você não vai mexer. Tá certo? Não vai mexer. E embaixo ele mostra como que ele fez o cálculo. Ele é bem bacaninha por causa disso. Aqui agora, nesse aqui, você vai ter a conversão. Deixa eu pôr aqui a página para aparecer. Você vai ter essa conversão, ó, de decimal para graus, minutos e segundos. Esse a gente vai usar, tá? Só que o que eu falei é que a gente vai usar uma casa decimal só. Aqui, pessoal, como ele está escrevendo no sistema americano, ele não põe vírgula, mas ele põe um ponto. Os americanos são chatos. Os americanos são os únicos que fazem isso aí. Quando eles vão escrever um número, aonde a gente coloca, a gente e o mundo, né? Coloca a vírgula, eles colocam um ponto. E aonde tem ponto, eles colocam vírgula. O americano é muito chato com essas coisas, assim, eles são muito enroscados. Só para vocês terem uma ideia, agora eu juro que eu vou terminar. Aqui a gente escreve, no resto do mundo também, né? A gente escreve assim, ó. Esse pontinho é para dividir, né, as casas, né? Então, dinheiro, a gente escreve assim, por exemplo, 1 milhão, que 1 milhão? Tô louco? 1.230, tá? 1.230. Esse pontinho separa as casas aí dos milhares. Lá, eles escreveriam esse número assim, ó. Por isso que na calculadora você vê isso. Então, aqui você escreve 1.230.000 reais assim. Lá eles escreveriam assim, ó, 1,230,00.00, tá? Então isso aqui é lá. Eles escrevem assim. Agora o nosso e o correto é o de cima. Só eles fazem isso. Por isso que em calculadora científica você tem, mesmo no iPhone, mesmo no Android, nas calculadoras, você tem nas configurações essa opção de escolher se você quer usar a divisão decimal, o divisor decimal, como ponto ou como vírgula. Tá? É uma coisa que vocês escolhem. Normalmente vem lá, decimal point is common. Quer dizer, use o ponto decimal como vírgula. Você pode escolher isso daí. É bem interessante. Tá certo? Então isso é uma coisa extra que eu estou passando para vocês. Vocês podem trabalhar à vontade com isso daí. É para você não sair daqui sem aprender. Eu fazia isso aí na classe, não vou cobrar isso aqui, a não ser essa conversão de graus, minutos e segundos para... Desculpa, a conversão de decimal para essa daqui, de graus, minutos e segundos. Isso daí eu vou cobrar de vocês em algumas situações, mas muito simples. E no demais esquece, tá? Não precisa se preocupar, mas é para você ter esse conhecimento, tá? Então o que a gente vai fazer? Que eu acabei fazendo confusão aqui no final. Se já estiver escrito em graus, minutos e segundos, beleza, não faço nada. Agora, se estiver escrito na forma decimal, pode ser que eu tenha que fazer a conversão. Tudo bem? Então tá jóia, pessoal. Obrigado, até mais. Espero que esse vídeo tenha elucidado bastante vocês.